O conceito de figura paterna é algo muito recorrente no cinema, séries e desenhos animados. Quando pensamos em figura paterna, logo nos vem em mente personagens como Obi-Wan Kenobi, que ensina Luke o caminho do Jedi, Tio Airo guiando Zuko na neblina que era suas emoções, Jiraiya moldando o caráter de Naruto e aprimorando seu jeito ninja de ser, Leorio provendo para o Gon o papel de pai que ele nunca teve, se preocupando e ajudando-o a atingir seus objetivos. Ou até mesmo Tony Stark, protegendo Peter e sendo uma figura paternal que se preocupa e provê para o garoto. O mais interessante é que, conforme vamos nos estendendo na história, cada um desses personagens envelhece, criam sabedoria e uns, até mesmo, criam dignidade. E para exercerem o papel de um pai, cada um deles passa essa sabedoria para aqueles considerados seus filhos, pois ninguém nunca esteve realmente presente em suas vidas. E geralmente, todas essas figuras que parecem ser tão estoicas um dia já passaram pelo inferno. Todos os anos vivendo uma vida difícil, mas para exercer o papel de um pai, eles querem ao máximo ajudar aqueles que eles amam a passar por essas dificuldades, não impedir que elas apareçam, mas os ensinar. Ensinar que as dificuldades moldam os homens e as mulheres e os fortalecem. Mas embora muitos esqueçam desse personagem quando falamos de figuras paternais, eu creio que Askeladd de Vinland Saga é sim um exemplo de figura paterna nos animes. Talvez não o mais exemplar, mas com certeza o que mais fez Thorfinn evoluir no período de tempo que os dois permaneceram juntos. Askeladd, querendo ou não, passou muito mais tempo na vida de Thorfinn do que seu próprio pai, Thors. Mas conforme vamos adentrando a obra, percebemos que não é uma simples relação onde Askeladd leva vantagem do garoto, querendo extrair o máximo de potencial dele para o seu próprio prazer, que é, supostamente, saquear, matar e desonrar a visão que as pessoas tinham dos homens. Askeladd podia simplesmente saquear o navio de Thor, escravizar seus homens, que eram basicamente todos adolescentes, e matar seu filho, mas ele não descumpriu com a sua promessa, pois ele reconheceu no olhar do ex-viking, que um dia já foi temido por todos os mares, que ele finalmente tinha se tornado um verdadeiro guerreiro, e respeitou isso. No decorrer do anime, Thorfinn buscou vingança dia após dia, ficando mais forte para acabar com Askeladd e vingar seu pai, algo que o cinzento sabia ser impossível, pois viu no garoto desde cedo o guerreiro que ele iria se tornar. Mas tinha que tomar cuidado, pois o garoto tinha grande potencial. Indiretamente, Askeladd trabalhou para que o garoto se tornasse cada vez mais próximo de um homem de verdade, um guerreiro de verdade, embora Askeladd mesmo nunca tenha se considerado ser um. Vemos que a relação entre os dois sempre foi muito forte, pois mesmo o mercenário estando em um abismo de diferença do garoto, ele nunca escolheu abatê-lo ou prendê-lo, afinal, ele nunca viu por que fazer isso. Exercendo o papel de guia e mentor, esperou e utilizou de sua força em campo de batalha, até que Thorfinn alcançasse sua vingança. Para fortalecer ainda mais essa relação supostamente paternal de ambos, no flashback do pequeno Thorfinn vemos que algumas vezes o jovem já decidiu que iria assassinar Askeladd a sangue frio, durante o sono. Algo que ele sabia que era desonroso, mas o ápice da cena é o fato de sabermos que Askeladd estava acordado. Ele estava ciente do que estava prestes a acontecer. Ele sabia que o garoto poderia assassiná-lo, mas decidiu esperar e apostar se o discurso de Thor faria o pequeno recuar. E recuou. E aqui nós vemos um grande desenvolvimento no personagem de Lucius Artorius Castus, aquele que rola nas cinzas. A vida de mercenário é talvez uma das mais fáceis e ao mesmo tempo uma das mais difíceis. Nós nunca vimos em Askeladd uma alegria genuína de estar saqueando e matando inocentes. Parecia mais um papel de alguém que sofreu demais na infância. O rosto de um líder cruel e brutal ainda estava presente, mas felicidade em ver genocídios? Não, nós nunca vemos isso. Askeladd reconhece em Thorfinn o mesmo ódio que ele tinha por seu pai. Seu pai era um homem cruel e abusivo, que tratava tanto Askeladd quanto sua mãe com desdém. Ele assistia a mãe sofrer sob os maus tratos dos vikings, o que plantou nele um profundo ódio pelos invasores. Esse ambiente violento e caótico foi decisivo para moldar seu desprezo pelos vikings e o desejo de vingança, mesmo que de forma indireta. Desde pequeno, Askeladd é influenciado pelas histórias de Vinland e dos heróis arturianos, lugares e figuras de esperança, diferentes da brutalidade dos vikings. Esse sonho de ter uma terra pacífica, longe de violência e opressão dos nórdicos, representa seu desejo de uma vida melhor e livre para aqueles que ama, traçando um claro paralelo com Thorfinn. Thorfinn viu o próprio pai morrer enquanto batalhava, o que gerou nele uma grande raiva e um ódio inabalável por aqueles que o fizeram mal. Mas sabia que desde cedo seu maior desejo era encontrar a terra tão aclamada pelas histórias de Leif e sua tripulação, a terra de Vinland. Mas cego pelo seu sonho de vingança, acabou esquecendo-se disso. Cresceu, Askeladd assume a missão de proteger o país de Gales e busca uma forma de promover essa visão de paz, mesmo que a realidade o force a viver como mercenário. Esse ódio é o que o movimenta. Esse é o combustível para continuar.
Mas todos nós sabemos que não há nada mais odiável no mundo de Vinland Saga do que os próprios vikings. Mas não pense que por trás daquele mercenário há uma boa pessoa. Askeladd continuou sendo o vilão de Thorfinn desde o início. Ele não mede esforços para atos de brutalidade no campo de batalha, mas ainda assim nunca abandona seus princípios e valores. Acredito que quando Askeladd está prestes a morrer por Thorfinn, ele não sente medo algum, mais antecipação, pois já sabia que o mundo dos vikings havia reservado um destino cruel para si. A morte era certa e ela aconteceria mais cedo ou mais tarde. O mundo viking é cruel e sanguinário. O mar pode te engolir, várias flechas podem te acertar, mas nenhuma morte é tão honrosa quanto a que ocorre no campo de batalha. Ou pelo menos era assim que acreditávamos antes do episódio 9 da segunda temporada. Mas vamos falar disso mais tarde no decorrer do vídeo. Antes de passarmos para o próximo tópico, eu gostaria de pedir humildemente para que, se for da sua vontade, hype esse vídeo caso esteja vendo em um celular e comente qualquer coisa aí nos comentários. Isso ajuda demais o canal e você vai estar fortalecendo muita gente. Muito obrigado. Enfim, essa antecipação de Askeladd pode ter sido somente momentânea, pois quando Thorfinn cresce e fica mais forte, vemos que ele está cada vez mais próximo de derrotar o Cinzento. Em uma de suas lutas, Askeladd se encontra encurralado. Thorfinn tirou de suas mãos a sua espada. Algo que todos achavam impossível, mas Askeladd era esperto. Ele não podia deixar que sua reputação fosse abalada por um simples moleque que brincava de ser viking. E partiu para o lado emocional, o que fez Thorfinn perder o autocontrole e então ser derrotado mais uma vez. No decorrer da série, Askeladd tem muitas conversas com o Thorfinn, e é onde conhecemos o lado humano do nosso vilão. Conhecer Askeladd foi a primeira etapa que Makoto Yukimura nos mostrou. Agora precisávamos conhecer Lucius Artorius Castus, o verdadeiro rei. A gente reconhece em todo vilão que não é pura maldade algo de bom. E como eu disse antes, Askeladd nunca abandonou seus princípios, embora fizesse muitas crueldades. Enquanto alguns ali tinham tais motivações como comer, beber, guerrear, lutar, festejar e acumular riquezas, Askeladd nunca ligou verdadeiramente para isso. Ele sabia que essas paixões hedonistas não o levariam a lugar nenhum. Pois nunca foi esse o seu propósito. A gente vê naquele banquete homens ricos e fortes se gloriando, enquanto Askeladd está ao fundo sentado e pensando, enquanto esclarece para aquele jovem ao seu lado que todos são escravos de alguma coisa. Como o próprio Askeladd já disse, o homem que é escravo do dinheiro segura um chicote e finge ser mestre de um escravo que comprou com o próprio dinheiro. Ele só não percebe que todos são escravos de alguma coisa. Essa frase de Askeladd combina muito com a frase bem parecida dita por Kenny em Attack on Titan. E embora eu acredite que Isayama tenha se inspirado em Vinland para fazer essa cena, ela se enquadra muito bem com o contexto do vídeo. Abre aspas. Nós, humanos, somos todos iguais, cada um de nós. Para alguns é a bebida, para alguns são as mulheres, para outros até a religião, a família, o rei, os sonhos, os filhos, o poder. Todos nós tivemos que passar a vida bêbados com alguma coisa. Caso contrário, não teríamos motivos para continuar seguindo em frente. Todo mundo é escravo de alguma coisa. E para Askeladd, seu escravizador era sua vingança e seu próprio ódio. Mas ninguém poderia saber disso. Ele foi crucial no desenvolvimento de Thorfinn. No caminho de vingança, Askeladd mostra a Thorfinn o quão cruel e malvado era o rumo que ele estava seguindo. Um garoto que foi protegido por pessoas que o amaram, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. O desenvolvimento desse caráter de Thorfinn começou logo na primeira temporada. Nos últimos episódios podemos presenciar ali um Askeladd mais próximo do filho de Thor. E no clímax do último episódio da primeira temporada, que é o melhor episódio de anime já feito na história, temos o ponto de partida. O estopim para o desenvolvimento de Thorfinn como um verdadeiro guerreiro. Vê ali a sua única motivação sendo morta, literalmente, e seu único motivo para viver. Nos ensina como colocar seus propósitos a coisas passageiras, efêmeras, como a vingança pode ser superficial e perigoso. Askeladd quis mostrar para Thorfinn como uma lição que aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Acho que eu já vi essa frase em algum lugar. Muitos podem discutir que Askeladd não fez um papel de figura paterna pro Thorfinn de propósito, e isso é óbvio, mas é fato que o Askeladd viu no garoto a mesma expressão que ele tinha alguns anos atrás, e quis cultivar esses sentimentos para algo maior, como um experimento. Ele via no reflexo dos olhos de Thorfinn um jovem vingativo e rancoroso, cujo nome era Lucius Artorius Castus. A influência de Askeladd em Thorfinn foi tão grande que a única forma de reacender a chama do garoto foi aparecer a ele em um sonho, ou melhor, um pesadelo. Vinland Saga tem grandes momentos, onde são demarcadas divisões na obra. Podemos dizer que o primeiro deles é a morte de Thor,
O segundo, a morte de Askeladd. E o terceiro, na minha opinião, a morte do ódio, que residia em Thorfinn por todo esse tempo. E graças a um pesadelo, finalmente pôde entender o verdadeiro valor de um guerreiro. No sonho, Thorfinn reconhece o rosto de todos aqueles que ele feriu, todos aqueles que foram mortos injustamente, todos aqueles que lhe pediram por socorro e foram injustiçados por suas mãos e, principalmente, aquele que o injustiçou. Askeladd não parecia o mesmo. Apesar de ser um sonho, aquela possivelmente seria a visão mais verídica que Thorfinn teria sobre Askeladd. Nesse momento, Askeladd tem um diálogo com o garoto confuso. Ele diz uma coisa que vai pra sempre mudar a visão de mundo de Thorfinn a partir de agora. Aquele complemento ao conselho de seu pai. Leve todas as pessoas que você matou contigo. Escale e leve todos com você. Torne-se um verdadeiro guerreiro. Thorfinn. Isso pode significar uma coisa muito importante. O psicanalista Carl Jung afirma que temos uma sombra e que devemos levá-la conosco e tomar consciência da mesma. Ele diz que nenhuma árvore pode tocar o céu sem raízes que toquem o inferno. Foi exatamente o que ocorreu com Thorfinn, que no momento estava no ponto mais baixo de sua vida, num linear contínuo que levava ao inferno, ou Helheim. Nesse sonho ele finalmente alcançou o inferno de Yang, e tomou consciência de sua sombra e a levou consigo na sua escalada aos céus. Na minha opinião, a Terra de Vinland é só mais uma metáfora para um conceito muito presente no estoicismo, chamado ataraxia, que é brutalmente resumido como a paz de espírito. E a forma como Makoto Yukimura achou de retratar a verdadeira paz de espírito e a boa convivência e o amor ao próximo foi criar essa lenda, o que na minha opinião é genial. Se você quiser saber mais sobre a ataraxia em Vinland Saga, dá uma olhada no vídeo aí no card. Acredito que com tudo isso dito já podemos perceber o quão importante foi Lucius Artorius Cassius, o Askeladd, na vida de Thorfinn Karlsefni. Embora eu tenha injustiçado e tirado dele tudo que ele mais amava, ainda assim nos deu uma lição importante sobre as paixões e a vingança. Vinland Saga é uma obra complexa e pretendo trazer cada vez mais vídeos sobre, e vídeos cada vez mais longos, e bem mais trabalhados. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, o canal decaiu demais em view, e eu preciso muito da ajuda de vocês para voltar aos trilhos. Por isso sempre peço para hyparem e engajarem bastante comentando, compartilhando e dando like. Fiquem à vontade para comentar alguma crítica em relação ao vídeo, estou pronto para responder todos vocês. Obrigado por assistir até aqui, e só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio.